do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai ao Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que na gloriosa ressurreição do vosso Filho restituístes a alegria ao mundo inteiro, pela intercessão da Virgem Maria, concedei-nos gozar a alegria da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimo irmão e irmã, no dia de hoje damos início ao mês dedicado à Virgem Maria, e assim somos chamados a imitar nossa Mãe do Céu no seguimento do Senhor. Que não seja somente um mês de recordação da importância de Maria, o que realmente é válido, mas um mês de olharmos para ela e a cada dia tirarmos um exemplo, algo que devemos imitar e aprender dela para viver plenamente aquilo que Deus quer, aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. O dia de hoje também é dedicado a São José Operário por conta de ser o Dia do Trabalhador, mas não é uma memória ou solenidade. E ainda sendo a primeira sexta do mês, se pode celebrar uma liturgia, ou a liturgia do dia, ou São José Trabalhador, ou ainda o Sagrado Coração de Jesus, porque é uma memória facultativa. Mas também que possamos, aqueles que ainda trabalham, tomar de São José o exemplo do trabalho em Deus, aprendendo de Deus a também exercer nossas funções para, em cada momento, em cada coisa que realizarmos, manifestarmos o amor da Trindade, a graça de Deus aos homens. Passemos a liturgia de hoje. O Evangelho de São João nos diz: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vemos Jesus falando de sua partida, porque está nos discursos, ou melhor, se preparando para a paixão, morte e ressurreição. E por isso diz estas palavras aos discípulos. A primeira coisa, não perturbe, que não esteja no turbar, no mover, no agitar o vosso coração. Não esteja agitado. Então, tenham fé em mim. Tenham fé em mim, assim como tem no Pai. Diz aos seus discípulos e também a cada um de nós. Mas muitas vezes o nosso coração é agitado por tantas coisas que não. A vida em Deus. De como está o nosso coração? Perturbado, agitado ou realmente confiante em Deus? E assim segue dizendo: na casa de meu Pai há muitas moradas, e que nos preparará um lugar. Assim, nós deveremos de estar onde o Senhor está, eternamente com Ele. E aqui devemos de ver também esta preparação que o Senhor realiza, mas que deve de ser buscada por nós. Por quê? O Senhor nos quer com Ele.
Mas para isso é necessário que conheçamos o caminho, tenhamos intimidade com o caminho. E ele responde a Tomé: eu sou o caminho, a vida que devemos de levar, o percurso que devemos de traçar em nossas vidas é aquele de Cristo, a verdade. Aqui a verdade não somente enquanto o que é verdadeiro ou falso, mas enquanto aquilo que é o correto, mas que vem de Deus, não o correto segundo nossa maneira de pensar. Então, a verdade aqui também é um princípio, é um modo de quê? De vida. É a vida. Nós devemos de estar intrinsecamente unidos a Jesus, para que possamos chegar ao Pai, para que possamos chegar à glória que reservou para nós. E como está o caminho de nossas vidas? O Salmo 2 nos diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Recordemos, para Deus não existe tempo. Então, aqui se fala do próprio Filho, do Cristo, mas também se dirige em certo aspecto a cada um de nós. Por quê? Porque a cada momento em que vivemos aquilo que o Pai nos ensina, nós também somos gerados naquele momento enquanto filhos. É um contínuo tornar-se filho de Deus. Não é algo que se para no caminho e aconteceu uma vez e acabou. Não. Mas é o hoje, o agora, a cada instante. Por fim, a primeira leitura no livro dos Atos, que nos diz: naqueles dias, tendo chegado a Antioquia da Psídia, Paulo disse na sinagoga: irmãos, descendentes de Abraão e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada a mensagem da salvação. Os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram a Jesus. E ao condená-lo, cumpriram as profecias que se lêem em todos os sábados. Embora não encontrassem nenhum motivo para a sua condenação, pediram a Pilatos que fosse morto. Depois de realizarem tudo o que a Escritura diz a respeito de Jesus, eles o tiraram da cruz e o colocaram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanharam desde a Galileia até Jerusalém. Agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo. Por isso nós vos anunciamos este Evangelho. A promessa que Deus fez aos antepassados, ele a cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. São Paulo, mais uma vez, partindo das Escrituras, continua na sinagoga anunciando a Jesus, mostrando que a promessa já se cumpriu e que nós agora devemos de viver exclusivamente para o Senhor, não esperando nada mais de especial, mas reconhecendo que o Senhor se manifestou, se manifesta, nos mostra tudo necessário para que, vivendo aquilo que Ele nos propõe, sejamos verdadeiramente transformados e assim alcancemos a sua glória. Então nos empenhemos também nós em reconhecer as Escrituras já realizadas em Cristo, mas que também devem de se realizar em nossas vidas, para que, vivendo assim para o Senhor, possamos também nós participar de sua glória. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude cada vez mais a nos abrirmos à Palavra de Deus, a ação do Espírito Santo em nós. E assim como ela, nos colocando a viver fielmente a Palavra do Senhor, possamos crescer na sua graça, para um dia participar de sua glória eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus,
Desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho, tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.